Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou ler com os irmãos a partir do verso 1 até o versículo 11. Mas não vou fazer a exposição de todo esse texto, porque já fizemos do primeiro versículo até o 3, domingo passado. Hoje nós vamos tratar do 4, 5 e o 6, de forma preliminar aqui, porque nos próximos domingos nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a doutrina que Paulo começa a apresentar a partir deste momento, que é a doutrina da nova aliança. E confesso aos irmãos, não é uma doutrina tão simples de compreender em apenas uma mensagem como o culto de domingo à noite, é que os irmãos vão sair compreendendo a doutrina da aliança. Na verdade, nós fizemos vários estudos aqui com os irmãos no outro dia, um tempo atrás, e certamente os irmãos ainda continuam com dúvidas sobre esta doutrina. Então nós vamos por parte, nós vamos de forma devagar mesmo com os irmãos, com essa doutrina que Paulo apresenta a partir do versículo 4, especialmente do versículo 6. Mas vamos ler o texto a partir do verso 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revertiu em glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o mistério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque o que se desvanecia teve sua glória, mas muito mais glória tem o que permanece. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Amado Pai, bendito Senhor, graças te damos por este momento, por esta palavra que foi lida, inspirada pelo Espírito Santo, onde o teu servo, o apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios, e nós temos acesso a essa palavra hoje para a nossa edificação espiritual, para a correção dos nossos erros, ó Pai, para a educação na justiça, para a salvação daqueles que ainda não foram alcançados por tão soberana graça. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. A minha Bíblia, irmãos, traz como título, do versículo 1, essa unidade de texto até o versículo 11, como a excelência do ministério da nova aliança. Ou poderíamos chamar também, a partir do versículo 3 em diante, até o versículo 11, como dizendo que a nova aliança é superior à antiga aliança. É disso que Paulo está mostrando aqui. Quando ele vai dizer que a glória da primeira aliança ou da antiga aliança
o rosto de Moisés ficou tão cheio de glória que as pessoas não conseguiam resistir olhar para a face de Moisés. Ele está dizendo quanto muito mais glória ainda haverá neste segundo ministério, o ministério da justiça, ou se referindo à nova aliança, se referindo à pessoa de Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, de início, o apóstolo Paulo trata de forma geral aqui, só para os irmãos situarem, dessa superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Se há uma nova aliança, é lógico que também há uma antiga aliança. Nós vamos tentar mostrar aos irmãos, durante essa mensagem, a exposição desse texto, como se deu isso. Tá? Eu fiz algumas anotações para poder guiar o nosso estudo de hoje, e a última anotação, coloquei lá por último, eu vou trazê-la logo no início, para poder os irmãos entenderem que quando ele fala de aliança, a Bíblia fala de aliança, e assim os nossos pais, os nossos fundadores, a gente chama de pais fundadores, são os puritanos, os batistas ingleses, eles escreveram na nossa Confissão de Fé Batista de 1689, um capítulo só sobre a aliança de Deus, tratando a respeito dessa aliança. No ponto 2, eles declararam o seguinte: ademais, tendo o homem trazido sobre si a maldição da lei, por sua queda, aprouve ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo, para torná-lo disposto e capazes de crer. Então, a Bíblia vai usar, por exemplo, aliança, às vezes testamento, também é tratado de forma muito, na nossa confissão de fé, de teologia do pacto. Então, a teologia pactual batista, assim é chamado pelos estudiosos batistas reformados. A teologia do pacto. É a mesma teologia da aliança, tá? E onde Deus, então, faz uma aliança com o seu povo. E aí, como eu disse, a última anotação que eu fiz, quero trazer aos irmãos, a primeira é dizer que Deus estabeleceu vários pactos na Bíblia, várias alianças na Bíblia. Então, quando eu usar pacto, a palavra pacto, ou então a palavra aliança, os irmãos percebem, eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, às vezes, vou usar pacto, às vezes, aliança. Então, Deus fez um pacto, ou uma aliança, né, com Adão. Este foi um pacto de obras, onde Deus disse a Adão que pudesse usufruir, cuidar do jardim e ali ficar, e não poderia, de tudo ele poderia participar, exceto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, dessa ele não poderia participar, porque se dela comeres, certamente morrerás. Então, este foi o pacto de obras que Deus fez com Adão. E Adão quebrou esse pacto. Depois Deus fez um pacto com Noé. Os irmãos sabem a história. Deus fez um pacto com Noé. Depois Deus fez um pacto mais na frente com Abraão. E depois ele faz um pacto com Moisés. É justamente quando ele recebe as tábuas da lei do Monte Sinai. E aí depois nós temos um pacto com Davi, o rei Davi. E por último, e não menos importante, ele faz um pacto, uma nova aliança, com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, e então ele estabelece ali uma nova aliança, um novo pacto, que é eterno, porque os outros pactos são passageiros. No entanto, a nova aliança é eterna, como diz no versículo 11 da carta que nós acabamos de ler, porque se o que se desvaneia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente.
Então ele está falando da nova aliança. Essa nova aliança é permanente, ela é eterna, ela não tem fim, como teve a aliança que Deus fez com Abraão e com Moisés. Elas se cumpriram em Cristo. E então é feito e estabelecido uma nova aliança, ou um novo pacto, como nós vamos ver agora. Então, dessa maneira, irmãos, só para os irmãos entenderem, se nós formos, eu até prometi aos irmãos em um dado momento, nós estudarmos os pactos da Bíblia, porque nós nem estudamos todos, eu só fiz uma menção com os irmãos sobre o pacto de obras, o pacto da graça, e falamos um pouco sobre o pacto de Abraão, mas nós não tratamos de todos os pactos. E em um outro momento, se Deus nos permitir, nós vamos estudar todos os pactos separadamente, para que os irmãos compreendam toda a trajetória bíblica no Antigo Testamento e até o Novo Testamento com a nova aliança ou com o novo pacto, ou o pacto da graça, como é chamado também. O pacto da graça é a mesma nova aliança, tá? Então, o pacto de obras, a aliança que Deus fez com Adão, e ela percorre. Irmão, só para... Vou tentar aqui não confundir muito os irmãos com esses termos, tá? Talvez para alguns são novos esses termos. Desde que Deus fez o pacto de obras com Adão lá no Éden, Deus também estabeleceu o seu pacto de graça. O pacto de graça, que é o pacto da salvação, salvação pela graça, está desde o Éden. Então, se Deus fez um pacto com Adão e ele quebrou, depois da queda, Deus faz um pacto de graça, onde ele vai dizer que pela descendência daquela que pisou a cabeça da serpente, da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo, o descendente do qual Deus fala ali. Então, ali é estabelecido o pacto de graça. E durante toda a trajetória do Novo Testamento, durante todos esses pactos que eu citei aqui, de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, e até o Novo Testamento, a nova aliança, o pacto de graça vem acompanhando todos eles, tá? O pacto de obras e o pacto de graças estão acompanhando todos eles. E aí nós vamos ver a questão da continuidade e da descontinuidade. Esse é um assunto realmente mais difícil, eu não vou aprofundar isso aqui, porque não tem nem tempo e nem condições de fazer agora com os irmãos. Mas muito bem, então diante disso, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Paulo se apresenta como sendo um ministro de uma nova aliança. Vamos ver os textos que fundamentam isso. Primeiro, nós temos Jeremias, capítulo 31. Nós, inclusive, fizemos a leitura desse texto domingo passado. Jeremias, capítulo 31, e o versículo 31 até o 34. É dito o seguinte: firmada, é o título que está na minha Bíblia, firmada nova aliança com Israel. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Ou seja, a aliança antiga, ela pode ser anulada, né? Quando não é cumprida, porque exige obediência. Não obstante, eu os haver despojado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui há uma profecia de Jeremias apontando para esta nova aliança que foi estabelecida com a vinda de Cristo, a sua morte. Aqui nós vamos ver outros textos, inclusive Mateus 26, quando Jesus mesmo fala desta nova aliança. Em Mateus
Mateus 26, 28, no momento exato em que Jesus ele celebra a Páscoa com os discípulos, e ali ele institui a ceia do Senhor, ele diz no versículo 28, depois de ter, no versículo 27, ele diz: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, Jesus fala aqui dessa nova aliança. Jesus não está fazendo uma exposição em detalhes sobre a nova aliança. Ele simplesmente menciona: este é o sangue da nova aliança. A nova aliança foi feita pelo derramamento de sangue. Foi assim que Cristo estabeleceu a nova aliança. Paulo, também tratando desse mesmo assunto, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, quando ele orienta a igreja em Corinto quanto à ceia do Senhor, ele vai dizer no versículo 24, no versículo 25, dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, no exato momento da ceia, que Paulo está orientando aqueles irmãos, ele relembra as palavras de Cristo, dita lá nos evangelhos, que o sangue da nova aliança é o cálice da nova aliança, é o vinho que representa o cálice da nova aliança. Então, Paulo se considera o ministro desta nova aliança, como nós estamos tratando aqui na segunda epístola. Voltando, então, à segunda epístola, ao capítulo 4, vamos seguir os versículos. E ele vai dizer: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vê que o apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa do seu ministério apostólico, porque ele estava sendo acusado pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos que estavam na igreja de Corinto, de que Paulo não era apóstolo, de que ele não vinha da parte de Deus, o que ele ensinava não vinha da parte de Deus, porque aquele homem sofria muito, aquele homem era mal sucedido no que fazia, não era próspero, né? Como nós já tratamos isso no domingo passado, inclusive quando eles se apresentaram diante da igreja de Coríntios com cartas de recomendação, possivelmente falsas, porque a igreja e nenhum apóstolo jamais recomendaria falsos apóstolos, principalmente com documentos, para que eles fossem para Coríntios. E eles diziam que Paulo não tinha cartas de recomendação para a igreja de Coríntios. E nós falamos sobre isso no domingo passado, mostrando que Paulo não só foi o fundador da igreja em Coríntios, mas, sendo o fundador daquela igreja, ele não precisava levar carta nenhuma, porque a carta dele era os próprios irmãos da igreja de Corinto. Por isso ele está dizendo: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós, irmãos os cristãos, nós temos em nós essa escrita, o Espírito Santo de Deus, que escreveu em nosso coração esta nova aliança que está em nós. Somos vistos pelos homens, somos vistos pelas pessoas, o nosso proceder, a maneira como nós agimos. E foi disso que nós tratamos no domingo passado. E então, depois de falar isso, o apóstolo Paulo, fazendo essa defesa, ele continua no versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Ou seja, nós não confiamos. Paulo está dizendo: olha, eu não confio em mim mesmo. A confiança que eu tenho não parte de mim. E ele vai dizer isso no versículo 5. Não que de nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Ou seja, o que nós falamos, o que nós entregamos para vocês, não veio de nós. Nós recebemos de Deus. Por isso ele diz: como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo está dizendo: olha, não tem como a gente errar. Não tem como a gente errar. Deus é o nosso provedor, a nossa suficiência vem dele. Ele vai dizer, no versículo 16 do capítulo 2, ele diz o seguinte: para estes, cheiro de morte para a morte,
para aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem é suficiente para estas coisas? Quem é capaz? Alguém poderia dizer, um homem muito bem treinado, preparado, e ele vai dizer, olha, a nossa suficiência não vem de nós mesmos. A nossa suficiência, a confiança que nós temos, não procede de nós, mas de Deus. Essa tal confiança em Deus. E por isso ele vai dizer, a nossa suficiência vem de Deus, não de nós mesmos, não de sabedoria. Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, que ele decidiu nada saber entre os coríntios, mas unicamente pregar Cristo e este crucificado. Ou seja, Paulo deixou de lado todo o seu conhecimento retórico, tudo o que ele sabia da filosofia, de linguagem persuasiva, de conhecimento humano, para ensinar somente Cristo e este crucificado. Era a mensagem central do apóstolo Paulo. E nisso ele era suficiente, não dele mesmo, mas a suficiência dele vinha de Deus, como ele diz aqui no versículo 5. E aí no versículo 6, irmãos, é que vem a parte que nós estamos tratando, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. Quem habilitou Paulo, irmãos? Foi Pedro? Foi Barnabé, que foi o seu primeiro mentor? Quem foi o professor de Paulo? Paulo foi educado aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Já tratei isso com os irmãos diversas vezes. No entanto, irmãos, Paulo não está falando disso. Paulo não está falando dessa habilidade que ele adquiriu aos pés de homens, ou como fariseu que era, no farisaísmo, nada disso. Porque o apóstolo Paulo ele foi habilitado para ser ministro de Cristo, não foi quando ele se aproximou de Damasco. Ele primeiro pediu cartas em Jerusalém, do Sinédrio, para que ele fosse para Damasco e prendesse os cristãos. E durante a sua caminhada para Damasco, próximo da cidade de Damasco, o Senhor Jesus Cristo interrompe a sua viagem e ele então cai cego no chão, de tamanha glória que ele viu do Cristo ressurreto. E Paulo ficou cego, mas ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, no final, os irmãos sabem a história. Ele foi conduzido para Damasco cego, ficou lá 3 dias cego, orou, jejuou. Depois, Deus envia um mensageiro até ele, e Ananias vai até lá, e Paulo é batizado. Primeiro as escamas caem dos seus olhos, e ele se, logicamente, convertido, quebrantado, humilhado. Depois ele prega por lá, dá testemunho, e as pessoas ficam desconfiadas de Paulo. Mas, irmãos, o ponto é que Paulo saiu fugido da cidade de Damasco, depois ele se apresenta em Jerusalém, mas Paulo passa uns 10 anos, mais ou menos, retirado no deserto da Arábia, se preparando para o ministério, sendo preparado pelo próprio Cristo, recebendo o evangelho do próprio Cristo. Foi lá que ele recebeu essas habilidades, onde ele foi habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Você imagina Paulo passando 10 anos reexaminando tudo o que ele sabia de teologia, pegando os livros, a Bíblia, o Antigo Testamento, e lendo e revendo e dizendo: olha, isso aqui fala de Cristo, olha, Isaías está falando de Jesus, Jeremias está falando dessa nova aliança, e ele examinando toda a Escritura para poder entender, irmãos, sobre essa nova aliança. Aí tem gente que acha que leu um capítulo da Bíblia, fez um curso de 6 meses na igreja, está apto para pregar, para ensinar. É o que a gente tem visto, irmãos, nos dias atuais. Se tem uma pessoa que tem uma habilidade de falar em público, pronto, já é suficiente para falar, para pregar na igreja. E não é, irmãos. O apóstolo Paulo, o mais habilidoso de todos os apóstolos, é o mais competente, o mais eloquente deles, vamos imaginar assim, o mais letrado mesmo, no sentido exato da palavra, um poliglota. O apóstolo Paulo passou aí, em média, somando tudo, uns 14 anos, mais ou menos, se preparando para o ministério. Não foram só os 10 anos que ele passou na Arábia, não. Foi uma média, somando mais aí alguns, dá uns 14 anos, mais ou menos, o apóstolo Paulo se preparando para o ministério. Ele poderia ser imediatamente conduzido ao ministério, como acontece nas igrejas atuais. Mas Paulo diz, e ele mesmo diz, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo que nós não devemos
impor as mãos de forma precipitada sobre os neófitos na fé, ou seja, sobre os novos convertidos. Uma pessoa que chegou recente na igreja, então nós devemos ter muito cuidado em atribuir funções a essa pessoa de pregação da palavra. Ela precisa passar tempo sendo experimentada, sendo educada, amadurecendo na fé, para só então ela começar a ministrar a palavra de Deus ou exercer o seu ministério na igreja, ou para a honra e a glória do nosso Senhor. E o apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Ele passou mais de uma década se preparando para o ministério. Então, quando ele diz, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não dá para entender essa frase, a não ser com tudo isso que eu acabei de mencionar aos irmãos, o período de preparação do apóstolo Paulo. Ele não foi para um seminário. Ele já era versado nas Escrituras. Ele era fariseu, ele era perito nas Escrituras. No entanto, ele foi ter de reexaminar toda a sua teologia para poder iniciar o ministério apostólico que o Senhor Deus concedeu a ele. Tá? Então, esta nova aliança que eu acabei de que Paulo menciona aqui de passagem, logicamente, ele vai, a partir de agora, falar sobre isso. Eu separei algumas coisas para a gente fazer alguns exames. Veja bem, irmãos, quando que se iniciou essa obra da nova aliança? Logicamente, pela vida e pela obra de Cristo, foi estabelecida a nova aliança. E essa nova aliança, há semelhanças e diferenças com relação à antiga aliança. E quando nós falamos da antiga aliança, nós estamos nos referindo basicamente à aliança feita por Moisés, com Deus, feita por Moisés, que é também uma continuação praticamente daquilo que foi feito com Abraão. Tá? E aí a gente vai ver sobre a questão da continuidade e da descontinuidade. Eu não vou tratar hoje, porque é um assunto que vai demandar mais tempo. E eu prefiro deixar para próximas ocasiões. Muito bem, então, a nova aliança, ela tem uma característica que não tem nas outras alianças. Na aliança antiga, na antiga aliança. Ela é uma aliança incondicional. Na antiga aliança, a aliança era condicional, havia uma condição. Sempre tinha o ser, né? Uma condicional lá, ser. Então, se dela comeres, certamente morrerás. Por exemplo. Então, quando ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe, né, para que se prolongue teus dias sobre a terra, Senhor Deus, teu Deus te dá. Então, há sempre uma promessa ali, ou você deve fazer, ou você, por exemplo, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, exige do ser humano uma contrapartida, né? Vou dizer assim, é um pacto feito de Deus para com o homem, acordado entre Deus e o homem. No entanto, a nova aliança não, ela é incondicional. Não há condição. Foi Deus soberanamente que fez esta nova aliança e estabeleceu. E não requer do homem participação, no sentido de, qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Então, é totalmente incondicional. A palavra incondicional significa sem condição. Então, é Deus que faz soberanamente a salvação, como nós temos ensinado na nova aliança, ela é salvação pela graça somente, inteiramente de graça. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Irmãos, isso também se aplica ao Antigo Testamento, não se engane. O pacto de graça está desde Gênesis e vai até Apocalipse. Todos que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos pela graça, na esperança da vinda do Messias, aguardando a promessa. Foram salvos porque creram na promessa, como Abraão creu no início. Então, essas antigas alianças, a antiga aliança, ela é condicional. Mas, porque lá elas estão tratando de questões, por exemplo, material. Vamos imaginar que na antiga aliança, lá, o pacto que Deus fez com Abraão, as pessoas deveriam ser circuncidadas. É um traço físico. Feita uma pequena cirurgia nos genitais dos homens. Então ele era circuncidado ao 8º dia. Foi isso que Deus fez com Abraão. No entanto, na nova aliança, não há esse traço físico, mas é espiritual. Tá? E é isso que nós
devemos observar, tá? Uma das diferenças aqui. Então, Deus estabeleceu esse pacto no passado e requereu daqueles que participavam. Então, as pessoas participavam do pacto. Por exemplo, Israel, o povo de Abraão, quando Deus fez o pacto com Abraão, as pessoas participavam do pacto, os descendentes de Abraão, tanto os herdeiros da promessa como os não herdeiros da promessa. No caso, Isaac. Isaac era o herdeiro da promessa, mas também teve o Ismael. E aí alguém poderia dizer, tá, todos estavam ali, foram circuncidados, certamente, mas o remanescente, o fiel, é o Isaac. E depois vem, da descendência de Abraão, o Isaac, vem Esaú e Jacó. Então Deus escolhe um e rejeita o outro, reprova o outro, ele que é o Esaú. Então a descendência continua com Jacó. E assim segue, irmãos. Jacó vem, as 12 tribos, 12 filhos de Israel. E aí, a gente for estudar um pouco mais, a gente vai ver que Judá é o descendente. É que permanece a promessa com a tribo de Judá. Mas aí, no meio tempo, surge Moisés. E Deus faz um pacto com Moisés, onde a lei é dada. E é exigido do povo que cumprisse a lei, que guardasse a lei. Tá? Não quer dizer que nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não devemos guardar a lei. Nós guardamos a lei, irmãos, claro. Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque fomos alcançados pela graça soberana e merecida. Eu confesso aos irmãos, o assunto não é tão simples. Por isso eu digo que, no final, pode ficar muitas perguntas, e isso é normal. Não pretendo aqui esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto em apenas alguns minutos, pouco tempo, mas simplesmente dar início a esse assunto que Paulo naturalmente apresenta aqui nesta epístola. E a partir de agora nós falaremos um pouco mais sobre isso, tá? Porque o apóstolo Paulo vai falar aqui, por exemplo, no versículo 6 ainda, ele vai dizer: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. E ele mostrando aqui a diferença entre a antiga aliança, a letra, né, os mandamentos, mas ele está falando do Espírito, que foi gravado em nós. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E essa diferença nós vamos tratando à medida que nós formos avançando. Não vou expor isso hoje, eu vou deixar para o próximo domingo. Então, dessa forma, irmãos, a recomendação que eu faço aos irmãos é: orem a Deus e busquem a Deus, porque a interpretação que nós fazemos dessa nova aliança vai mudar em tudo a maneira como nós interpretamos as Escrituras Sagradas. Por exemplo, conhecer a doutrina da nova aliança para nós é necessário, porque vai nos dar ferramentas para poder entender as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, para entender os pactos que a Bíblia apresenta. Por exemplo, nós temos nos nossos dias os dispensacionalistas, que eles interpretam totalmente, eles são contrários a essa teologia do pacto, são contrários a essa teologia da aliança que nós estamos tratando aqui, e eles vão interpretar as Escrituras de uma outra perspectiva. E aí nós temos várias igrejas que seguem essa visão que eu acabei de mencionar, são os dispensacionalistas. Nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas, nós somos pactualistas, tá? Mas existem outros pactualistas, por exemplo, os presbiterianos também são pactualistas, aliancistas. Só que a maneira como os presbiterianos entendem esse texto, ou entendem a doutrina do pacto, é diferente em alguns aspectos da nossa interpretação, porque eles tentam usar a teologia do pacto para poder dar margem ou sustentar a doutrina, por exemplo, do batismo infantil, tentando aplicar aquilo que no Antigo Testamento, que foi feito com Abraão, que é a circuncisão, tentando fazer uma ligação para que no Novo Testamento essa circuncisão é o batismo infantil, porque a circuncisão era feita no 8º dia de nascido. Só que eu já expliquei isso aos irmãos, não tem como ser. É impossível, é forçar o texto, é forçar a interpretação das Escrituras, porque é imperfeito.
Porque no Antigo Testamento a circuncisão era feita só com os homens, as mulheres não eram circuncidadas, e por razões óbvias. Tá? Então, se assim fosse, as crianças deveriam ser batizadas, se fosse o batismo substituísse a circuncisão, só deveriam ser batizados homens, porque as mulheres não eram circuncidadas lá quando Deus estabeleceu a circuncisão com Abraão. Então, essa interpretação presbiteriana, em muitos aspectos, ela diverge da nossa interpretação, daquilo que os batistas reformados interpretam sobre a teologia da aliança, ou a teologia do pacto, ou a teologia pactualista, ou aliancista, como nós chamamos, que é diferente dos dispensacionalistas. É importante que os irmãos, essas palavras são complexas para alguns, mas é importante que os irmãos que estudam um pouco mais comecem, né, a anotar essas palavras, porque nós precisamos conhecer isso mais a fundo, para o nosso deleite mesmo, para o nosso crescimento espiritual. Vocês vão saber o que é o aliancismo, né, que é aquilo que nós ensinamos, o aliancismo, o pactualismo, como queiram chamar. Tá? Então, são essas implicações que nós temos aqui no texto, ou essas aplicações para a nossa vida. Precisamos compreender, irmãos, isso, para poder entender e dar razão da nossa fé quando formos confrontados. Por exemplo, por irmãos de outras denominações, quando nos confrontarem com as suas posições, do qual nós não concordamos. Então, nós precisamos fazer como Pedro fez, como Pedro diz, né, que é a respeito dos ensinos de Paulo, que muitas pessoas leem, interpretam e deturpam os ensinos do apóstolo Paulo e fazem isso para a sua própria destruição. Então Pedro reconhece que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus revelada. Então, sendo a palavra de Deus revelada, Pedro está dizendo, olha, Paulo escreve algumas coisas que não é tão simples de entender. Mas as pessoas, os ignorantes, deturpam as palavras de Paulo. Então nós não devemos deturpar. Por mais que em algum momento aqui e acolá o apóstolo Paulo traga algo que não é tão simples para a nossa mente captar, nós devemos nos esforçar para entender o que o apóstolo Paulo escreveu, porque é a palavra de Deus, é o ensino das Escrituras Sagradas. Então devemos nos esforçar para compreender. E a doutrina da teologia do pacto, eu confesso aos irmãos, é uma delas. Não é à toa que Spurgeon diz que o homem, quando ele chega a conhecer a doutrina do pacto, a teologia do pacto, ele se torna um mestre em teologia. Foram palavras de Spurgeon, né? Eu acho que está até aqui na nossa confissão de fé. Eu acho que está aqui. Eu vou verificar depois para mostrar aos irmãos. Então, o Spurgeon disse isso, mostrando que a teologia do pacto é uma teologia que deve ser conhecida da igreja. Porque nós temos visto, irmãos, as seitas propagando falsos ensinos o tempo todo, entregando literaturas com ensinos errados nas ruas o tempo todo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos preparar para dar razão da nossa fé diante desse turbilhão de falsas doutrinas que tem surgido em nossos dias. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa abençoar os irmãos com essa palavra. Que esses ensinos possam esclarecer a mente dos irmãos. Vamos orar o nosso texto. Amado Pai, bendito Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento em que a Tua palavra foi estudada, lida, Senhor Deus, apresentada, e feita essa introdução a este tema tão importante que é a doutrina da aliança, para que os irmãos compreendam de como os batistas sempre, desde a sua origem, já estudavam e se preparavam, entendendo a sua teologia ser uma teologia pactualista ou aliancista, como podemos chamar. E assim, que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado, e que esta nova aliança, como foi estabelecida em Cristo Jesus pelo derramamento do seu sangue, como Ele mesmo disse, o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, ó Pai, seja feito tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. É assim que oramos, ó Pai, e te pedimos. Amém.